Será? Por isso que a gente vai tentar ouvir de quem realmente tem essa responsabilidade. E agora a gente recebe, em definitivo aqui no nosso Morning Show, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Ele que foi designado pelo governador Tarcísio de Freitas para atuar nas mais diferentes pastas, com objetivo principalmente na ação na Cracolândia. Muito bom dia, vice-governador. Obrigado pela presença. Bom dia, André. É um prazer estar aqui. Bom dia, Felipe, o Palumbo, o David. Poder falar um pouquinho sobre o centro da cidade, sobre as ações do governo do estado em parceria com a prefeitura. Vai ser uma manhã muito proveitosa. Acompanhem, que a gente vai poder esclarecer muitos pontos. Essa é a nossa expectativa. Obrigado pela presença ilustre aqui. E como a gente bem disse, né, o próprio David de Tarso também está aqui com a gente, nosso especialista em segurança pública, membro cativo do nosso Morning Show, mas variando de diferentes graus, né, vice-governador? De acolhimento, a internação compulsória, até o famigerado Bolsa Crack, enfim. Tivemos que lidar com manchetes frustrantes, desoladoras agora, vendo que agentes públicos, poucos, tudo bem, que poucos, mas estão envolvidos nesse esquema da Cracolândia. Como que o poder público e a esfera pública que nós cidadãos precisamos acreditar, o que está sendo feito para que dessa vez possa ser diferente? Olha, primeiro deixar claro sobre a operação de ontem que o principal diferencial da operação de ontem foi a integração de todos, várias agências, nós estamos falando de Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público, né, o nosso promotor Lincoln, além a Anatel envolvida, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, uma operação integrada e também com o objetivo de buscar afetar o ecossistema do tráfico. Muito importante que a gente trabalhe nesse sentido. Então não foi uma operação direta no fluxo, como a gente chama na cena aberta de uso, né, conhecida como Cracolândia, né, a gente evita associar a palavra Cracolândia, porque aquilo não é um parque de diversões, como você bem falou, André, ali nós temos vítimas também, por isso a operação de saúde, né, o foco da operação é essa questão de retomar a dignidade, inclusive para os usuários. E a gente pode contar um pouquinho das ações, não só na área de segurança, aliás, uma operação que envolveu o fechamento de mais de 40 estabelecimentos ou envolvidos diretamente com o tráfico, com receptação, ou aqueles adquiridos com recursos do crime organizado, uma ação muito importante, também nos ferro-velhos, que é importante que a gente diga, que era um local de receptação, troca, como você falou agora na abertura, às vezes troca até de pinga, né? A gente tem de corote, teve um ferro-velho que foi verificada a aquisição de 1.500 litros, né, de corote ou de pinga para ser trocado, ou trocando por própria droga. Então era importante, além, claro, também estabelecimentos usados para prostituição, muitas mulheres que frequentam a cena aberta de uso, frequentavam esses locais justamente para arrecadar recursos, para poder consumir também drogas na cena aberta, portanto, uma ação que mirou o ecossistema. No meio do ecossistema, infelizmente, né, mas a gente sabe que em todas as profissões nós temos os bons e os maus profissionais, também foi encontrado guardas civis municipais, estão sendo apurados outras questões em relação à própria Polícia Militar, à Polícia Civil, mas ligado no caso específico do Guarda Civil Municipal, a venda de segurança, principalmente para os comerciantes, também tráfico de armas, existe essa investigação que continua. Essa ação que aconteceu ontem é a primeira, na verdade, que o Ministério Público fez, ela começa, né, no dia de ontem, ela não termina no dia de ontem. Hoje, especificamente, a ação da Prefeitura é continuar os emparedamentos, né? E tem um tema que nós não falamos aqui ainda na abertura, mas eu sei que o Palumbo sempre fala sobre esse tema, que é a questão do judiciário. Importante que a gente fale também, 60% das pessoas que estão nas cenas abertas de uso estão descumprindo medidas judiciais, né? Ou estão aguardando julgamento, ou em regime semiaberto, e tem regras para serem cumpridas determinadas pela própria justiça. E, claro, frequentar a cena aberta de uso não é uma dessas regras, e nós já fizemos mais de 1.000 encaminhamentos às justiças desses descumprimentos. Importante dizer também que hoje todos os usuários estão qualificados. Nós sabemos quem está na cena aberta e, claro, também fazer uma comparação. Há 2 anos e meio atrás, nós falávamos de quase 4.000 usuários ali, que frequentavam na época ainda a Praça Princesa Isabel, hoje ali na Rua dos Protestantes, por volta de 250 usuários na parte da manhã, à tarde e à noite sobe até 800 usuários. Então, uma ação que já trouxe alguns resultados,
mas assim como todos nós, um problema de 30 anos, o nosso trabalho é para que a gente consiga, a cada dia, diminuir essa situação, fazer com que a gente tenha esse enxugamento, dando assistência e saúde, e eu vou poder ter a oportunidade de falar ainda sobre isso. Sem dúvida alguma. 10 horas e 12 minutos aqui no nosso Morning Show ao vivaço com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, nos prestigiando aqui para trazer realmente, jogar luz. Importante a gente ver esse grau de integração. Palavras vão ao vento, ações concretas sendo realizadas. Espero que na direção certa. David de Tarso, com toda a sua especialização, por favor, a palavra é sua. Bom, a gente sabe, né, que é um problema realmente de mais de 30 anos, mas a proposta, quando vocês assumiram a gestão, era de realmente minimizar a questão da Cracolândia. E a gente até mesmo viu, diante de algumas atitudes de hubs sendo criados, mas a gente vê também, por outro lado, o PCC abraçando esses usuários, escravizando essas pessoas, prostituição, como o senhor acabou de enfatizar. Então, assim, o que de fato as pessoas vão poder ver de solução para aquela região, e não só aquela região, mas outras 69, porque existem cerca de 70 cenas abertas de uso em São Paulo, e a gente vê esse crescimento de usuários cada vez mais, vice-governador. Obrigado pela sua presença, primeiramente. Um prazer estar aqui, David. Um problema de 30 anos, de fato, e é importante que a gente diga, assim que nós assumimos, o governador Tarcísio me deu essa missão, e, por exemplo, no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, sequer tinha regulamentação da política estadual sobre drogas. O governador Tarcísio, então, passa a fazer a regulamentação da política ali na região central hoje. E eu fui prefeito, viu, David? E eu gosto muito de estar próximo das pessoas. Aliás, a cada 15 dias, eu atendo no escritório do governo ali na Rua Boa Vista, né? No centro da cidade de São Paulo. E se nós perguntarmos para os comerciantes, para os consegues, para os moradores da região central, eles já sentiram a diferença de aproximadamente 8 meses para hoje em relação à segurança no centro da cidade de São Paulo. Isso é visível. Nós, inclusive, fizemos uma ação de recuperar regiões como a Praça da Sé, entre outras regiões da cidade ali do centro de São Paulo. Nós estamos trabalhando agora na Santa Efigênia, na Rua das Motos, em parceria sempre com a Prefeitura. E o Hub, que é o Hub de Cuidado de Crack e Outras Drogas, tem como objetivo justamente oferecer assistência em saúde para esses usuários. Só para vocês terem uma ideia, nós já atendemos em aproximadamente 1 ano e 6 meses de Hub, nós já atendemos aproximadamente 30 mil usuários no Hub. Dos 30 mil, 12 mil foram encaminhados para internação, ou internação em hospitais especializados, ou acolhimento, que nós chamamos, em comunidades terapêuticas e casas terapêuticas. O trabalho social que é feito diariamente ali também, na cena aberta de uso, que hoje está concentrada na Rua dos Protestantes. Mas, vice-governador, o que falta de fato? Porque a gente vê a ação de milícia, né? Como a gente viu no Rio de Janeiro, essa operação de ontem também evidenciou isso. Para que a gente não veja agentes públicos sendo corrompidos, porque onde falta a ação do Estado, a questão do crime cresce. Então, o que falta de fato? Bom, vamos deixar uma coisa clara também, né? Eu não conheço no estado de São Paulo milícia. O que nós temos é ações pontuais, como de maus profissionais. Na operação foi citado isso. Foi citado por parte do promotor, mas é importante dizer, a milícia é uma organização criminosa que integra uma força de segurança, seja ela uma polícia militar, uma polícia civil ou uma GCM. O que a gente percebeu ali, sim, é uma atuação no modelo, vamos chamar assim, de milícia, de alguns, pontualmente, de alguns maus profissionais da GCM. São 7.500 guardas civis metropolitanos que devem todo o nosso respeito, né? Os nossos policiais militares. Então, houve, sim, uma citação por parte do promotor. Eu acompanhei a coletiva. Na coletiva, ele deixou claro que nós não estamos falando que ele não quis comparar com a milícia conhecida no Rio de Janeiro. Então, houve, sim, uma atuação pontual e nós temos que ser rigorosos. Aliás, o governador Tarcísio já puniu vários policiais militares que não agiram corretamente, ou policiais civis. Lamentavelmente, em todas as profissões, a gente encontra, como eu disse, bons e maus profissionais. Mas, continuando a resposta da sua pergunta, de fato, primeiro, resiliência. Como eu disse, são ações que devem acontecer. Quando eu falo sobre o tribunal, sobre a questão do judiciário, e nós temos ali, por exemplo, ferros velhos que foram fechados 3 vezes, anteriormente a esta operação de ontem, mas de forma administrativa. Ontem foi de forma judicial. Então a gente espera que permaneçam fechados. Aliás, um deles bem na frente da cena aberta ali da Rua dos Protestantes. Um grande ferro velho que conseguiu 3 liminares para se manter funcionando. Com essa operação conjunta, a gente entende que essas decisões serão definitivas e, de fato, a gente pode avançar ainda mais. Além
da ação, claro, de cuidado àquelas pessoas, tanto na área social. Nós temos um programa da Prefeitura, que é o Programa de Auxílio ao Trabalho, né? É o POT, que é tão importante também, para poder encaminhar para a porta de saída esse usuário. Então, acolher aqueles que mais precisam, as pessoas em vulnerabilidade, e cada vez mais poder atuar firme na questão da segurança pública. O governador Tarcísio tem isso muito claro. Aliás, ontem a importância do Léo do Moinho, o Moinho na região central é um tema que tem que ser dito, tem que ser tocado também, a questão da favela do Moinho. Já houveram iniciativas anteriores, mas que não conseguiram de fato fazer com que o problema se encerrasse definitivamente. Houve até, inclusive, moradores que chegaram a sair da favela do Moinho. Recentemente houve até entrega de chaves de apartamentos para esses moradores, mas é preciso de uma solução definitiva. Ontem também, com êxito, a prisão do Léo no Moinho, lá em Praia Grande. Também uma área de comunicação, como a gente acompanhou, antenas que faziam com que pudessem ser interceptadas as comunicações da polícia, antenas também para que os criminosos pudessem se comunicar. Então, essa atuação no crime organizado, no ecossistema, é fundamental. Ela faltava em todas essas ações que a gente veio fazendo. Agora, nós não tínhamos expectativa, viu, David, de acabar com o problema em um ano, algo de 30 anos. O que a gente tem feito é atuar com uma direção, todo o planejamento que nós anunciamos lá em abril do ano que o Tarcísio assumiu, do ano passado, vem sendo seguido rigorosamente. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas até por conta de todas as dificuldades que a gente tem em lidar com todos esses atores. O que eu percebi logo que eu assumi, né, essa missão, é que a gente tinha muita gente fazendo coisa boa ali na região da Cracolândia, tanto a Prefeitura, quanto o Estado, quanto igrejas, entidades, mas de forma descoordenada. O que eu posso dizer a você hoje é que o trabalho é totalmente integrado. Nós temos reuniões, eu participo de reuniões semanais, tanto na área de segurança pública, social, na área de saúde, entre Prefeitura e Estado, além da sociedade civil que hoje está mobilizada conosco. Os consegues também, a associação de moradores, síndicos que se reúnem também com frequência com as nossas equipes para apontar onde a gente pode avançar. Então, eu não tenho dúvida que a gente já avançou, primeiro, pela redução expressiva dos indicadores. Quando a gente fala da tolerância zero, lá em Nova York, houve uma redução de roubos de aproximadamente 40% naquela época, né, em Nova York. Na região central, nós reduzimos já mais de 50% do número de roubos. Furtos, na mesma linha. Então, a gente tem um resultado positivo, mas sabemos que temos muito trabalho pela frente e estamos empenhados e determinados a continuar desidratando a cena aberta de uso. Nós temos ali, por exemplo, 120 usuários, David, que são os mais críticos, que a gente chama de mais que estão todos monitorados. Nós temos as passagens deles pelos equipamentos de saúde, pelos equipamentos sociais, que são aqueles em situação mais difícil, mais grave ali, que a gente monitora. Além desses, como eu disse, mais de 800 usuários cadastrados, com toda a ficha, onde a gente tem todo o histórico. Tem mais um passo importante, e aí vou aproveitar a sua pergunta, que também deve ser feito. Nós temos os egressos do sistema penitenciário. Eles precisam todos os meses, alguns mês a mês, outros de 3 em 3 meses, conforme determinação judicial, comparecer aqui no centro, né, na SAP, aqui na região central, para assinar sua fiscalização que ele está cumprindo as medidas. Imagina que todo mês, por volta de 2.500, né, detentos, vêm até, ou ex-detentos, né, eles vêm até a região central, muitos deles, às vezes, até sem recursos para voltar para a região da cidade de São Paulo, da onde ele veio. Então, nós queremos evitar isso, estamos começando agora a construir uma plataforma eletrônica para que ele possa dar a sua fiscalização, vamos chamar assim, sua prova de vida, eletronicamente, através de celular ou através de forma descentralizada nos nossos SICs, evitando essa migração desses egressos do sistema penitenciário para a região central também. Então, como eu disse, são ações que você vai fazendo em todas as áreas. O trabalho tem tido resultado, mas, claro, ainda está aquém daquilo que a população da cidade de São Paulo deseja e o que nós queremos também para o centro de São Paulo. Excelente, seguimos aqui a todo vapor com a nossa entrevista ao vivaço com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Ele que foi incumbido com a tarefa pelo governador Tarcísio para cuidar especificamente de toda a região da Cracolândia e ali tudo que tem saído daquela região, todos os problemas que são muitos. E o buraco é mais embaixo, né, Palumba? A palavra é sua agora. O próprio vice-governador mencionou a favela do Moinho, a investigação revelou até o tal dispositivo capeta, que supostamente esses guardas civis aí rebeldes estavam usando para bloquear o rastreamento da polícia e ficar ali nas sombras
E até teve candidata a vereadora pelo PT, que foi suplente de vereadora no meio dessa confusão toda. Paulo... É uma comunidade muito difícil de trabalhar lá. Inclusive, os traficantes jogam a população contra a polícia. Então, toda vez que se faz uma prisão lá, eles vêm para cima da polícia com pedras, com paus, tem que sair rapidamente. Mas, para quem não sabe, o vice-governador Felício Ramute, ele foi prefeito de São José dos Campos. E hoje, graças a ele e ao seu sucessor Anderson, é uma das cidades mais seguras do país. A gente tem que deixar isso bem claro. Por quê? Porque ele investiu em segurança, porque ele investiu em equipamento e assim o povo tem um pouco de tranquilidade, sem contar da muralha eletrônica. Mas, vice-governador, eu queria perguntar para o senhor que a Cracolândia não é só um problema de segurança pública. Eu queria perguntar para o senhor o que está sendo feito na área da saúde, na área do social, para amenizar esse problema. Posso aproveitar só o gancho da pergunta do Palumbo também? O senhor vai se afastar de vice-governador para as eleições municipais, para ajudar? Vamos falar sobre os dois temas. Primeiro, né, mais uma vez... Aproveitar a presença, né? E aproveitar... Por favor, eu sei que é época de eleição. Não adianta sorriso. O que a gente quer é solução e honestidade. Ele está falando do trabalho aqui, mas se ele for Honestidade. se afastar, ele também... E como você bem disse, André Maria, é época de soluções mágicas. Não é? Às vezes, Não é? gente que nem conhece os problemas profundamente, tem preguiça, às vezes, até de estudar, né, determinados problemas e aparecem com soluções mágicas. A gente sabe como é, eu fui prefeito por 2 vezes, né, por 2 mandatos, acompanhei outras eleições. Não posso deixar de falar sobre o nosso delegado Palumbo e quanto ele foi importante nesse trabalho de avanço em relação às políticas públicas de segurança lá na cidade de São José dos Campos. Antes dele ser vereador, depois, quando vereador, eu tive a oportunidade de estar com ele no gabinete, né, também lá aqui na Câmara Municipal e agora como deputado federal. Sempre atento a esses temas, valorizando as polícias, como ele chama, né, as polícias municipais, nós, as guardas municipais, valorizando em todo o estado. Foi muito importante essa parceria para que a gente pudesse avançar. De fato, né, a cidade de São José evoluiu bastante em relação a isso, porque atuou em forma integrada, de forma conjunta. O governador Tarcísio vem fazendo o mesmo em relação à questão do judiciário, o Ministério Público, essa atuação conjunta com a própria prefeitura. Se você perguntar para os moradores da região central, eles nunca viram uma atuação, uma sinergia tão grande entre o prefeito e o governador para os temas da região central. A ampliação da atividade delegada, onde a gente ampliou também o número de policiais, o novo batalhão ali, o novo batalhão na região central, também motos, enfim, uma série de ações, por isso que os resultados já estão aparecendo. Em relação à sua pergunta sobre política, de fato, principalmente ali no Vale do Paraíba, a gente tem muitos candidatos a prefeitos que demandam a nossa presença. E sim, eu estou estudando essa possibilidade de me afastar a partir do dia 9 de setembro para que eu possa me dedicar às campanhas, em especial no Vale do Paraíba, mas onde eu puder ser útil e ajudar. Existe essa possibilidade ou de um afastamento, uma licença não remunerada, deixando claro, ou férias, isso está sendo analisado juridicamente, e aí eu vou tomar a decisão mais para frente. E quem fica à frente da Cracolândia? Não, os trabalhos continuam. Na verdade, quando a gente se afasta, por que é isso? Às vezes é meio incomum. É para que a gente tenha a liberdade de poder fazer ações nas cidades, mas, claro, continuando o meu trabalho. Então, eu quero ter essa liberdade de amanhã, se eu estiver numa cidade, eu não ser acusado, por exemplo, de estar ganhando e, ao mesmo tempo, fazendo junto com um candidato a prefeito. Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro, por isso que eu divulguei isso, porque caso você me encontre em alguma cidade fazendo campanha no mês de setembro, vai ser porque eu ou me afastei ou por conta de férias, onde eu vou poder, então, também, além de continuar exercendo as minhas funções de vice-governador e as minhas missões, vale lembrar, também sou presidente do Comitê de Desestatização do Estado de São Paulo, então todos os projetos de PPP, de concessões e privatizações, eu também acompanho e me reúno com as equipes da Secretaria de Parceria, Secretaria de Infraestrutura, de Educação, outra missão que o governador Tarcísio me incumbiu. Muito bem, 10 horas e 25 minutos. Seguimos aqui, claro, com a nossa entrevista com Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo. E estamos falando aqui, talvez, o grande nó górdio da sociedade paulista, um dos temas mais difíceis de você resolver. 30 anos não são 30 dias, né, vice-governador? Então, vamos ouvir aqui nosso Felipe Monteiro, fazendo a pergunta também, e tentar entender, talvez, né, Pepe, essa questão da integração com as outras esferas de governo, para ver se tem algo sendo feito. Um ponto importante. Primeiro, bom dia, governador, bom dia pela sua presença. E bom esclarecer esse ponto tão importante para a população do município de São Paulo, do estado de São Paulo, né, que enfrenta essa questão da Cracolândia.
E obrigado por me permitir fazer uma pergunta. Estava achando que esse programa era um podcast do David Tarso. Ele não consegue. Ele corta o cabelo, vem renovado, mas não renova as falas. Mas vamos lá. O que eu acho impressionante, governador, é que quando você pega, por exemplo, a discussão da Cracolândia em geral, parece que tem dois viés ideológicos que não se conversam entre si, né? A direita acha que a solução seria a internação compulsória e bate no peito que tem que ter internação compulsória. A esquerda já fala que a solução para o problema da Cracolândia seria a política de redução de danos. Aí quando eu vejo, por exemplo, o caso da mulher se prostituindo e ganhando em troca drogas ao invés de dinheiro, sendo explorada sexualmente, não dá para não lembrar do programa de braços abertos do Haddad, em que as pessoas ganhavam, o usuário que morava na Cracolândia ganhavam um salário, né, para trabalhar varrendo a rua, tal, ganhava uma hospedagem e recebia um salário para isso. Aí vem a pergunta, o que é melhor? Eu não estou fazendo juízo de valor, não. A mulher receber um salário, né, e comprar a droguinha dela e o Estado monitorar como é que ela está saindo, ajudar ela a sair das drogas, ou ela se prostituir para receber drogas em troca? Eu estou querendo colocar essa discussão, governador, no sentido muito mais profundo, né, sem viés ideológico. Eu acho que nós temos que ter tanto internação compulsória para determinados casos, que tem gente que vira um zumbi na Cracolândia, quanto política de redução de danos. E fico feliz que você falou que ataca a questão da Cracolândia como uma questão multidisciplinar. Também tem questão de saúde, questão de assistência social e outras políticas públicas. Felipe, vamos lá. Respondendo objetivamente a sua pergunta. Logo que eu iniciei esse trabalho, eu fui escutar muitas pessoas envolvidas em trabalhos anteriores, inclusive de qualquer linha de pensamento. Eu tive com o Suplicy, tive com o Júlio Lancelotti, né? Eu, como venho de prefeito, como eu bem disse, a gente tem essa oportunidade de olhar no olho, entender a situação. E uma coisa que nós percebemos logo que nós assumimos é que, independente do qual tinha sido a ação anterior, meu objetivo era buscar informação. E aí, pasmem, né? Nós não encontramos absolutamente nenhuma informação consistente sobre os programas anteriores. Você citou o Braços Abertos. Para dizer do Braços Abertos, nós temos uma única informação, que é uma pesquisa feita com 80 usuários. Ou seja, né, a gente não pode dizer que aquilo é representativo de um programa. O que mudou nisso? E já respondendo a segunda parte da sua pergunta. Então, nós fomos escutar tudo que tinha sido feito. E aí, qual foi o plano de ação que foi divulgado? E o David esteve presente na coletiva lá em abril do ano passado, né, um pouco mais de um ano. Então, nós miramos naquilo que era comum, independente da ideologia. Vamos atacar nos pontos comuns o trabalho multidisciplinar, vamos levar a questão da saúde com o hub de cuidado com crack e outras drogas, porque antes também é importante a gente diga, né? E por conta da política de desinstitucionalização, né, do manicomial, né, o fim dos manicômios, também ela acabou sendo extensiva em relação ao tratamento de drogas. Então, nas cidades, não se encaminhavam as pessoas para a internação, era sempre para os CAPs, para os atendimentos ambulatoriais. Em 2023, foram encaminhados por volta de 50, 100 pessoas numa cidade como a cidade de São Paulo para a internação. Então, era preciso mudar essa realidade, mostrar que a internação, ainda voluntária, também é um caminho. Por isso que nós já atendemos mais de 30 mil no Hub, por volta de 12 mil foram encaminhados para a internação ou para acolhimentos em comunidades terapêuticas. Então, realmente, a gente tem que tirar a questão ideológica de lado. E complementando, só para eu concluir, aí eu vou falar um pouquinho da compulsória, a diferença é que hoje a gente criou um grande repositório de dados, Felipe. Então, a gente sabe exatamente quem a gente atendeu no Hub e quem está lá na cena. Então, eu vou te contar dados, por exemplo. 70% daqueles usuários hoje têm algum benefício governamental já, né? Bolsa Família, tem o próprio POT, que é um programa também do município, que é importante que se diga, tem 5 mil beneficiários do POT, que é a porta de saída. Eles recebem para fazer treinamento ou para fazer algum tipo de trabalho na prefeitura. Então já existe esse programa que chama POT, é da prefeitura e já existe recurso na mão dessas pessoas. 70% dos usuários da cena aberta de uso tem algum tipo de benefício governamental, da esfera federal, ou da esfera estadual, ou da esfera municipal. Então não dá para fazer uma referência direta com a falta de recursos para ele ter optado por estar ali ou por um problema realmente de saúde, ele acabar ali naquela situação de vulnerabilidade deprimente que a gente vê. O que a gente constata hoje, já tivemos 4 mil usuários, como eu disse hoje, por volta de 250 a 300 na parte da manhã, aumentando para 800 à noite, um perfil diferente no usuário à noite. No usuário à noite, a gente percebe um uso mais recreativo. Aquele que sai do seu trabalho,
aproveita ali que tem oferta de droga barata, vai até ali e consome droga com outro objetivo. E aí a gente está preparando ações também para a questão dos usuários à noite. E em relação à internação compulsória, para não fugir de nenhuma pergunta, né, ela pode ser utilizada no momento certo, mas a gente tem ainda muito por fazer. Você vê que a gente tem ações em todos os lugares, nós já temos internações involuntárias, é bom que se diga, é diferente da compulsória. Involuntária, às vezes, é um parente. Nós já tivemos um caso lá, André, onde a esposa seguiu para o tratamento no hub e pediu para que a gente fosse buscar o marido lá na cena aberta de uso, para que ele se internasse também junto com ela, em locais separados, claro, mas que ele também passasse pelo tratamento. Então nós fomos até lá e de forma involuntária, a pedido dela, a gente acabou fazendo e orientando o tratamento para os dois, fazendo a internação dos dois. Então também existe essa modalidade, inclusive por questões médicas. A gente tem hoje, eu lembro que a gente, André, vocês acompanharam aqui, quando a gente colocou aquelas gradis ali na cena aberta de uso, ordenando a chegada de equipamentos de saúde, de ambulâncias. Nós já fizemos vários resgates e, nesse caso, também são internações involuntárias, aonde o médico constata uma situação precária em relação àquele usuário e que é fundamental que ele siga para um encaminhamento ou de internação, para desintoxicação, enfim. Então, Felipe, de fato, ali já tem muita gente que recebe recursos. Então, essa não seria o caminho que a gente entende, ou seja, dar mais dinheiro para eles, que eles vão evitar. Talvez quanto mais dinheiro, mais consumo de droga. Inclusive, é um fenômeno próximo do pagamento desses benefícios, aumenta o número de usuários na cena aberta de uso. Aliás, deixa eu só fazer uma parte, André. Pela primeira vez, nós temos transparência absoluta. Você entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, você vai saber qual foi a contagem da semana passada, do número médio de usuários frequentando a cena aberta de uso na semana passada. E vai ver com coordenadas georreferenciadas, aonde aconteceu cada tipo de roubo, de furto, o tipo e a modalidade desse roubo e furto na região central da cidade de São Paulo. A gente quer dar transparência porque a gente pode ser cobrado, né? A gente não tem medo de ser cobrado, não. A gente quer ser cobrado para que a gente possa ser melhor. Então, muito trabalho ainda na região central, mas o governador Tarcísio está determinado a trabalhar de forma integrada. A operação de ontem ficou mais evidente esse trabalho integrado, não só das forças de segurança, mas do Judiciário, do Ministério Público, da Prefeitura. E nós vamos continuar com essa resiliência a gente entende que agora deve desidratar um pouco mais a questão da chegada da droga na cena aberta. Hoje eu vi uma matéria de manhã, né, com alguns usuários, continua chegando a droga. A expectativa não era que do dia para a noite as drogas na região central acabassem extintas por conta da operação de ontem. É uma operação de inteligência e a gente avança desidratando a cena aberta de uso e dando um melhor caminho, um melhor futuro para essas pessoas que hoje vivem nessa situação precária e vulnerabilidade, fazendo uso ali, especificamente na cena aberta da Rua dos Protestantes. Muito bem, eu sei que você que nos prestigia aqui, sintonizado, assistindo, ouvindo nós aqui no Morning Show e também, claro, há tantos anos aqui na Jovem Pan, fica com essa baita sensação de impotência, dada a letargia, a omissão do poder público em vários momentos, mas importante a gente ouvir do vice-governador Felício Ramute, aqui com a gente, ainda prestando contas e fazendo balanço sobre a Operação Salud et Dignitas, que em latim quer dizer saúde e dignidade, ironicamente ou não, mas, pelo visto, teve bons avanços que foram conquistados. Vamos fazer um rápido break para você que está nos